Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. Nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia e esse é mais um vídeo do Fala Day Trader, onde a gente aborda um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. E hoje, especificamente hoje, num cenário diferente. Normalmente quando a gente bate esse papo de final de semana, a gente tá ali com literalmente o meu Trade Station, a minha estação de operação no Day Trade atrás de mim. Só que hoje não, porque eu quero mostrar um ponto importante para vocês no gráfico. O tema que nós vamos abordar hoje é preço médio, de novo, exatamente isso. Nós já falamos de preço médio algumas vezes aqui, mas é importante fixar esse conceito para vocês de novo e mostrar para vocês que funciona com limites. Muito se fala sobre preço médio, tem gente que demoniza, tem gente que glorifica, mas na verdade o preço médio ele é só mais um elemento, uma técnica a ser utilizada com relação à sua operação. E é importante você entender a sua composição, concepção, se vale a pena utilizar ou não, a depender da estratégia operacional a ser executada. Mas aí eu já vou pedir para você aqui dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque esse tipo de assunto, esse tipo de tema impactante, essa abordagem com esse debate mais profundo, você só vai ver aqui. E inclusive mostrando na realidade operacional com operações que eu executei de verdade. Bom, eu vou trazer aqui para vocês dois pontos interessantes com relação a preço médio, dois pontos que tiveram polêmicas com relação às minhas operações, porque sempre tem aquele sommelier de day trade, desculpem, tá? Não tô querendo ofender ninguém, mas é importante dizer isso aqui porque sempre tem aquela pessoa que vem comentar, não Adriano, se você fizesse isso e aquilo, entrasse aqui, entrasse ali, e você fizesse aquilo diferente, mas infelizmente eu vou falar para vocês, não quero de novo que vocês parem de comentar, é importante inclusive essa sua visão com relação ao gráfico diferente da minha, mas eu só executo alguma coisa diferente do setup super tendência uma vez que foi testado, e no desenvolvimento do setup super tendência eu demorei mais ou menos 2 anos e meio em toda a sua concepção, então testes passarão por tempo, eu não simplesmente posso chegar lá e começar a colocar uma visão gráfica porque alguém falou, olha, faz isso aqui que vai dar certo, mas e se não der? O loss no final, o dinheiro a ser perdido no final, será meu. Mas eu vou mostrar para vocês aqui dois conceitos, começando pelo dia que deu a maior polêmica quando eu utilizei o preço médio. Nós vamos falar aqui do dia 28 de novembro, tá? Eu até olhei para lá para ter certeza, tá? Então foi uma operação no índice futuro, inclusive aqui ainda tá as setas das minhas operações, das minhas entradas, ó. Setinha amarela de entrada, setinha amarela de preço médio, setinha amarela de preço médio e setinha verde da minha saída no 0 a 0. Vou até tirar essa linha que inclusive ficou aqui no gráfico. Eu vou explicar essa operação para vocês. O que eu entendi do movimento do preço? Ele fez um movimento de impulsão, retração, ficou um candle vermelho, desconfigurou, fato, setup super tendência, depois deu uma oportunidade de entrada, e aí eu resolvi entrar aqui. Olha só que interessante, esse dia foi bem emblemático, inclusive, se você for lá na playlist Arriscando a Própria Pele, que tem aqui no canal, vai na playlist, procura Arriscando a Própria Pele, lá tem todas as minhas operações day trade na conta real, com dinheiro de verdade, mostrando que é possível viver de day trade, comprovando que sim, eu consigo extrair lucro das minhas operações e terminando, não vou dizer todo mês, que o mês de novembro eu terminei negativo, mas terminando praticamente positivo sempre, e se pegar minhas operações do começo ao fim, desde quando eu comecei a gravar para vocês, eu sempre estou positivo, tá? Porque eu quero comprovar que sim, é fato, o setup super tendência ele é consistente e lucrativo, mas para além disso agora vamos falar de preço médio de novo. Aonde foi minha entrada no preço médio, tá? Para quem já me acompanha sabe, foi nesse ponto aqui, quando o mercado veio contra mim, então eu vou usar a ferramenta de Fibonacci para determinar aonde é a linha de 50%, ou seja, onde eu sairia no 0 a 0, apesar de já estar bem claro que eu saí no 0 a 0 porque teve um movimento de impulsão pós a minha entrada, tá? E aí o mercado me pressionou mais ainda, o mercado veio contra mim, o mercado deu essa minha terceira mão de entrada neste ponto aqui. E nesse momento, para conseguir chegar no meu preço médio, no ponto que eu vou literalmente sair no 0 a 0, eu pego a ferramenta de Fibonacci, posiciono a parte inferior onde eu entrei, posiciono a parte superior aonde estava o meu preço médio para determinar qual é a média do movimento para o mercado vir no 0 a 0 e me estopar. No caso, eu saio no 0 a 0 uma vez que eu aciono a terceira mão do preço médio. E o que ele fez? Pós isso, ele fez seu movimento de impulsão e me tirou no 0 a 0 nesse ponto e continuou o movimento. E essa foi a polêmica. Muita gente aqui me questionou. Falou, Adriano, você já entrou com uma mão, você já estava com uma mão grande, se eu não me engano eu estava com uma mão aqui de, eu ouso dizer que de uns 40 mini contratos, porque eu entrei com 10, coloquei 20, depois eu coloquei mais 20, entrei com 10, coloquei uma mão de 10, fiquei com 20 mini contratos, coloquei mais 20 nessa parte inferior e fiquei com 40 mini contratos, então se eu pegasse 40 mini contratos, segurasse a operação, ela ia literalmente descambar, ia me dar um baita lucro e que maravilha, e todo mundo falou, cara, porque você não segura, não entra com uma mão maior, segura 300, 500, 1000 pontos, olha só, olha esse trade, olha o que você perdeu, mas e se o mercado não segue? E se o mercado vem contra mim? Literalmente ia me estopar. Agora eu vou mostrar para vocês o dia que eu fui estopado. Prestem bem atenção nessa configuração gráfica aqui, ó. Entendam. Olha só, o mercado ele estava trabalhando com um preço lateral até então. Olha como o preço estava lateral. Aí depois, com o preço lateral, ele fez uma pressão no mercado, fez a impulsão, fez o pullback. Aí ele foi numa entrada, me pressionou e foi no gain.
É isso que ele fez, certo? Trabalhando no meu ponto de entrada acima da VWAP, trabalhando no meu ponto de entrada acima da média móvel de 200 períodos, dando literalmente um respaldo para que eu entrasse no entendimento que o mercado ia lançar uma impulsão. Ele não lançou, me pressionou, depois ele foi. Agora vamos olhar um outro dia que eu executei uma operação muito parecida com essa, é só eu inverter o gráfico aqui para conseguir explicar para vocês. Vamos lá. Olha só. Que maravilha! Então, neste fatídico dia aqui, o mercado fez um movimento inversamente parecido com o trade que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, o mercado vem aqui lateral, olha só, fez o movimento de impulsão, cortou as médias, fez o pullback, ou seja, ele é em direção à média móvel de 200 períodos que está aqui embaixo. Lembra que a gente tem aquela regra de ou o preço vai na média móvel de 200 períodos ou a média móvel de 200 períodos vai no preço? Olha só que maravilha! Só que isso não aconteceu, isso não se validou. O mercado veio contra mim. Entrada no preço médio segunda mão aqui, entrada no preço médio na terceira mão aqui, mercado fez um movimento de impulsão, eu saí antes do ponto onde eu sairia tomando um loss de 13 vezes a meta, entendendo que o mercado já tinha movido um movimento, tinha seguido um movimento contra a minha entrada, ou seja, ele não reverteu o movimento de tendência anterior, ele literalmente seguiu e me pressionou. Eu ia ser estopado num valor grande. Então eu resolvi abandonar esse trade. Agora digam, tá? Sommeliers de day trader, de novo, eu gosto quando vocês deixam um comentário. Aqui não é uma situação onde eu estou falando para vocês, parem de deixar os comentários. Não, continuem deixando, é importante, mas é importante eu também mostrar essa visão. Você fala, mas a média móvel de 200 períodos está apontada para cima. Mas tem a situação XYZ. Senhores, mas aqui eu estou olhando o gráfico já formado. No momento eu estava olhando o gráfico em informação. A decisão é quando o gráfico está em informação. E quantas vezes a gente toma decisões certas ou erradas? Decisões que o mercado vai e decisões que o mercado não vai. Decisões que nos dão a oportunidade de defender a operação ou não. Por isso que o preço médio ele tem esse benefício de você conseguir avaliar e ter uma distância longa quando o mercado vem contra você. Por mais que aqui eu não cheguei no gerenciamento de risco e chegaria se eu continuasse, insistisse nesse trade, eu entendi o movimento do preço uma vez que ele veio contra a minha entrada. Ele já literalmente se caracterizou um movimento contra a minha entrada de uma forma forte, de uma forma bem agressiva, em toda a sua concepção, em toda a sua composição. Mas só que se você olhar aqui esta composição gráfica, você vai entender que ela era muito parecida com a composição anterior, evidenciando e comprovando que a entrada não estava 100% errada, e sim, o mercado virou contra mim e veio contra mim. Sim, era um dos melhores encaixes do setup super tendência? Não, não era. Se eu olhar o tempo gráfico de 60 minutos, que é o meu diretorzão que dirige a minha entrada, ele estava contra mim? Sim, estava num ponto crucial onde ele poderia virar a tendência, mas não virou. E ele veio contra mim. Então, eu tenho todas essas análises profundas que aconteceram. Mas aqui é para dizer para vocês que o preço médio é utilizado com limite operacional, justamente para que você garanta e amplie o seu potencial e a sua composição de ganhos. E aqui, para comprovar para vocês que o preço médio funciona de novo, convido a vocês que estão assistindo esse vídeo, que eu estou novamente falando de preço médio, a visitar a playlist Arriscando a Própria Pele aqui nesse canal. Se você for na playlist, vai ter uma série de playlists, inclusive do Bom Dia Day Trader, a playlist do Desafio Day Trader, ele vai ter uma playlist chamada Arriscando a Própria Pele, onde eu comecei a documentar, a catalogar, a inserir lá todos os dias operando na conta real, na conta do Arriscando a Própria Pele e mostrando para vocês. Lembrando que eu tenho duas contas, a conta do dinheiro do leite das crianças e a conta do Arriscando a Própria Pele, para evidenciar que o meu método é consistente e lucrativo. Uma vez que eu deixei isso muito bem comprovado e vou reforçar para você, entendeu o preço médio? Você já viu alguém falando de preço médio tão profundamente assim como eu estou trazendo para vocês? Então dá seu like, ativa o canal, se inscreva, dá seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para que você receba mais informações e conteúdos como esse e veja as minhas operações day trade na conta real. Mas mergulhando aqui agora, batendo esse papo final com vocês com relação ao preço médio. Gente, eu vou dizer para vocês claramente, eu não sei se o preço médio funciona em outra estratégia operacional, outro setup, porque eu não testei. Eu não sei os limites, eu não tenho o banco de dados do trade que eu falei para vocês aqui que eu tenho com relação ao setup super tendência. Essa é uma informação crucial, relevante, que faz toda a diferença. Eu peguei e planilhei todos os meus relatórios de trade para saber as informações e os limites do setup super tendência que eu aplico. E baseado no efeito estatístico das operações que eu executo e dos limites que eu executo com relação às operações, eu sei se eu executar o setup super tendência na sua melhor formação, eu vou ter longevidade, lucratividade, vou terminar todos os meses positivos, tá? Ou não, como aconteceu agora no mês de novembro, mas levemente negativo e recupero esse mês claramente operando e nos próximos meses terminando positivo sempre. E se eu juntar claramente as duas contas, do Arriscando a Própria Pele e do Leite das Crianças, eu faço 5 de 1 todos os meses, tá? Eu faço 5 dígitos dentro de um mês todos os meses. Isso é muito importante, isso evidencia que o meu método é consistente e lucrativo. De novo, maratonem a playlist Arriscando na Própria Pele. Não acreditem em mim,
Não acreditem. Vai lá na playlist Arriscando a Própria Pele e vejam os vídeos que tem data na capa da operação, comprovando o dia que eu executei a operação para evidenciar. Mais evidência que essa eu não sei como fazer. Mostrar day trade na conta real, mostrar as minhas operações, explicar meus pontos de entrada, onde eu entro com o preço médio, os limites operacionais, evidenciar tudo isso, catalogar tudo isso, colocar tudo isso numa playlist para facilitar para você visitar. Eu não tenho mais o que fazer para falar para você. O preço médio funciona, o preço médio é consistente, o preço médio é lucrativo. Não tem mais como eu ir além disso do que eu já fui, porque ali está a comprovação na conta real. E eu vou dizer para vocês, aquilo que vocês veem lá não tem em lugar nenhum. Você vai ver lá uma operação ou outra, de repente, uma tentativa e erro, talvez, quem sabe, não estou afirmando, mas é possível de se pensar, porque não são operações todos os dias, são operações eventuais que aparecem em contas diferentes. Hora você vê numa conta, hora você vê em outra conta, hora você vê numa corretora, hora você vê em outra corretora, nunca na mesma conta, nunca na mesma corretora. Agora, se você maratonar a playlist Arriscando a Própria Pele, você vai ver sempre a mesma conta, sempre na mesma corretora, sendo executado day trade na conta real todos os dias, evidenciando de novo que sim, eu utilizo o preço médio, comprovando de novo que preço médio com limite é mais uma ferramenta operacional para que você consiga garantir o seu lucro e fechar seu mês positivo e chegar no resultado de 5 dígitos dentro de um mesmo mês. Mais evidência que isso é impossível conseguir mostrar para vocês aqui, porque eu estou entregando inclusive evidências mais além, muito além do que eu mesmo já vi analisando o mercado e vendo quem consegue comprovar isso operando na conta real. Mais do que o fácil, sentar aqui e falar para vocês olhando para uma câmera todos os dias, eu opero, eu gravo a minha operação, eu mostro um profissional de mercado operando no day trade comprovando que sim, o day trade ele é consistente e lucrativo. Pode ser, se você usar a estratégia certa. Eu não estou falando que a minha estratégia é a mais certa de todas. Eu estou falando que eu comprovo que a minha é consistente e lucrativa. Outras eu não sei. E que eu aplico o preço médio. E que quem fala que quem usa preço médio tem um problema, tá, de inteligência, eu comprovo que não. Com limites ele traz o resultado, ele amplifica o resultado, ele comprova que o resultado pode ser consistente e lucrativo e você consegue chegar no resultado de 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Dito isso, senhores, eu vou falar para vocês aqui, espero vocês amanhã, às 8h30 da manhã, no Bom Dia Day Trader, onde a gente faz um panorama de mercado, uma análise das principais notícias e uma análise com relação ao gráfico do comportamento do preço para definir o que faremos durante o dia. E como eu sempre digo no final de todos os vídeos aqui do Arriscando a Própria Pele, do Fala Day Trader, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.